Ludwig van Beethoven é um dos maiores nomes da música ocidental. O seu nome ele está gravado na história não só apenas pelas sinfonias e sonatas, mas também pela sua personalidade intensa, marcada por lutas, paixões e genialidade. E hoje você vai conhecer 10 fatos curiosos sobre o Beethoven que mostram como sua vida foi tão grandiosa quanto a sua obra. Fato número 1. O Beethoven ele teve uma infância nada fácil. Ele nasceu em Bonn, na Alemanha, em 1770. E o seu pai, ele era um músico, ele tinha a ambição de transformar o Beethoven em um novo Mozart, né? Lembrando que o Mozart é mais antigo que o Beethoven, mas eles se encontraram uma vez na vida. Mas para transformar o Beethoven num novo Mozart, isso tinha que submeter o garoto a muitas horas de ensaio. O Beethoven ele tinha que treinar muito, estudar muito. E muitas vezes com dureza e violência. Existem pessoas hoje em dia ainda que têm aula assim, né? É ruim, a gente não recomenda, né? Mas ainda tem gente que dá uma chicotada em quem está estudando alguma coisa. Isso em qualquer área, tá? Em artes, normalmente. E essa infância difícil, ela marcou profundamente a sua personalidade, tornando-o introvertido e determinado. Fato número 2, o Beethoven ele não foi apenas um compositor, mas ele também foi um pianista muito espetacular. Na juventude, o Beethoven ele era conhecido como um virtuoso do piano. A sua força, a sua improvisação e a intensidade ao tocar piano impressionava muito o público. E existem relatos de que ele podia improvisar por horas, né, criando peças no momento que deixava todo mundo muito maravilhado. Fato número 3. O Beethoven ele começou a perder a audição aos 26 anos. E um dos fatos mais conhecidos e mais impressionantes é que o Beethoven ele começou a perder a audição muito jovem. Quando ele tinha 26 anos, ele já estava percebendo dificuldades para ouvir. E com o tempo, ele foi ficando completamente surdo. E ainda assim, completamente surdo, ele compôs uma de suas maiores obras, que é a Nona Sinfonia, sem ouvir nada, sem ouvir uma única nota. Fato número 4, o Testamento de Heiligenstadt. O que foi esse testamento? Em 1802, o Beethoven estava desesperado com a surdez progressiva, né? Ele estava cada vez mais surdo. Aí o Beethoven ele escreveu um texto chamado Testamento de Heiligenstadt, dirigido aos seus irmãos. E nesse documento ele confessa que ele teve pensamentos de retirar a sua própria vida. Mas ao mesmo tempo ele declara que ele viveria para cumprir a sua missão artística. Esse momento ele foi uma virada na sua vida e na sua obra. Fato número 5, uma personalidade explosiva. O Beethoven ele tinha uma personalidade muito violenta e muito explosiva. O Beethoven ele era conhecido por seu temperamento difícil, né? Ele era impaciente, colérico e às vezes rude. Ele entrava facilmente em uma discussão. E ele também não suportava bajulações. E ele não tinha medo de desafiar nobres ou mecenas. Ao mesmo tempo, ele tinha momentos de grande sensibilidade e generosidade, o que fazia dele uma figura complexa. E você quer aprender a tocar piano? Quer aprender a tocar Beethoven? Conheça os cursos de piano da Lord Music Academy, que é a minha escola de música online, onde você vai aprender desde o início do piano, desde o iniciante, piano, teclado, serve também para teclado. Piano e teclado é a mesma coisa, a diferença é que teclado é muito mais fácil, você usa uma nota só. Então, o link para adquirir os cursos de piano do Lord, que sou eu, você encontra na descrição desse vídeo.
Vamos agora para o fato de número 6, que é a vida amorosa e misteriosa de Beethoven, né? O Beethoven, ele nunca se casou, mas ele viveu muitas paixões. E uma das maiores intrigas da sua biografia é a carta endereçada à amada imortal, cuja identidade nunca foi confirmada. Até hoje, os estudiosos, eles tentam descobrir quem foi a mulher que inspirou tanta paixão e sofrimento ao compositor. Fato número 7, a revolução na sinfonia. Antes do Beethoven, a sinfonia ela era uma forma mais curta e mais leve, desenvolvida por Haydn e Mozart. E o Beethoven, ele transformou a sinfonia numa obra monumental, né? Cheia de drama, cheia de profundidade. A terceira sinfonia, chamada Heróica, é considerada um marco, pois ela quebrou os padrões da época e abriu as portas para o romantismo musical. Fato número 8. O Beethoven ele desafiava os poderosos, né? Beethoven ele viveu numa época de mudanças políticas, né? Mudanças muito intensas, marcadas por quem? Pelo Napoleão Bonaparte, né? No início, ele até admirava o Napoleão como um símbolo de liberdade. Mas quando o Napoleão ele se coroou imperador, o Beethoven se revoltou e chegou até a rasgar a dedicatória da Sinfonia Heróica. Esse ato ele mostra como ele valorizava suas ideias acima da bajulação. Fato de número 9, os últimos anos em completo isolamento. Nos últimos anos da sua vida, o Beethoven ele já estava surdo, né? E com a saúde muito debilitada. Aí o Beethoven ele viveu em uma grande solidão. Ele usava cadernos de conversação para se comunicar, onde os amigos e visitantes escreviam perguntas e comentários. E ele respondia por gestos ou escrevendo. Mesmo nesse isolamento, ele produziu obras de profunda espiritualidade, como os quartetos de cordas tardios. Fato de número 10, a morte e o legado imenso. O Beethoven, ele morreu em 1827, aos 56 anos. O seu funeral em Viena, ele foi acompanhado por mais de 20.000 pessoas, tá? Um número bem expressivo, um número muito impressionante para a época. E até hoje a sua música é símbolo de superação, humanidade e genialidade. A Ode à Alegria, da Nona Sinfonia, ele tornou-se um hino universal, inclusive adotado como hino oficial da União Europeia. E qual a conclusão que nós chegamos aqui? O Beethoven ele foi um homem marcado por contradições, né? Ele era forte, frágil, genial e atormentado. Ele também era muito amado e temido. E acima de tudo, ele foi alguém que não se deixou vencer pelas limitações. O Beethoven ele transformou dor em música, sofrimento em beleza, silêncio em eternidade. E a sua vida é a prova de que a verdadeira grandeza nasce quando o espírito humano se recusa a ser derrotado. E sua música ela continua sendo uma fonte inesgotável de inspiração, quase 2 séculos após a sua morte. Se você quiser aprender piano, conheça os cursos de piano da Lord Music Academy, que você encontra as instruções no link da descrição desse vídeo. E se você quiser adquirir um instrumento musical, aqui também na descrição tem links para você ir atrás do seu instrumento, tá? Aqui tem uma loja muito especial, muito maravilhosa, que tem instrumentos, tem pianos acústicos, pianos digitais, teclados, violão e outras coisas, tá? Ficamos por aqui, até a próxima aula. Tchau!